Começando mais um Teófilo Piauizando aqui pela sua TV Cidade Verde. E hoje a nossa piauização é com Maria Esther, uma piauiense que já viajou o mundo inteiro, já expôs inclusive no Louvre. Vamos ver como é que é a história de vida e de arte de Maria Esther. Eu comecei muito cedo. Uma vez um amigo meu me disse que ser artista é uma sina. Eu achei uma coisa muito interessante, porque se encaixou perfeitamente no que a gente é. Ser artista é uma sina. E é tão sina que eu não lembro quando eu comecei. Foi sempre isso. Pintando, desenhando, pequenininha já. E eu achei que isso se encaixou bem no que é ser artista. Não tem assim, começou aqui, né? Começou. Tinha uma tia que pintava, mas eu não tive assim um relacionamento mais chegado com ela, não. Mas foi uma coisa realmente que surgiu de mim, do meu interior. Eu nunca tive... Quer dizer, meu pai e minha mãe nunca disseram assim, não, você não vai ser artista, ou... Porque era uma coisa tão distante da realidade da gente, a verdade é essa, né? E eu conheci essa artista paulista que morava aqui, e ela desenhava para revista em quadrinhos. Então, nessa época não havia internet ainda. Ela fazia aquelas folhas imensas de desenho e mandava para São Paulo, que ela desenhava para as editoras lá em São Paulo. E ela tinha um ateliê em casa e ela mexia com tinta a óleo, mexia com nanquim, Ela começou a perceber o meu interesse, né? Menina ali no pé dela o tempo inteiro. Então ela começou a perceber meu interesse e começou a me dar uns toques. Então, do que eu me lembro, assim, as primeiras orientações que eu recebi de técnicas para alguma coisa foi dela. E foi uma ajuda que me marcou muito, porque de certa forma me orientou nessa aquisição de conhecimento que eu comecei a ter desse momento em diante. Então eu desenhava muito coisa de quadrinho, porque na verdade eu só fui ter acesso a livros de arte quando adulta, né? Quando eu comecei a trabalhar, comecei a viajar e comecei a ver as livrarias, adquirir material. Então, esse material mais específico eu comecei a adquirir depois de adulta. Até então, era assim, copiando, desenhando muito. Então, eu sempre digo para quem está começando, copie de revista em quadrinhos, que é a verdadeira aula. Quando eu morei um tempo em São Luís, e lá eu tive acesso a cursos que a universidade nessa época oferecia, cursos livres, e aí eu fui conhecendo técnicas diversas, e aí eu comecei a pensar realmente no assunto, de trabalhar aquilo como profissional. E eu vim embora para cá e conheci Genilson Brito, que é marchand, era daqui de Parnaíba. E através dele eu conheci os caminhos profissionalizantes mesmo. Essa coisa de ter um marchand, de trabalhar com galerias, de conhecer profissionais que se interessam pelo seu trabalho e que validam o seu trabalho de certa forma, né? Porque até então você fica sem saber se você está insistindo naquela coisa sem ter um certo talento, né? E eu acho que precisa, sim, de alguém do ramo para validar o teu trabalho.
Embora eu diga sempre, eu não me importo se as pessoas gostam ou não do meu trabalho. O que me interessa é o que eu faço e se eu passo alguma mensagem agradável ou não, aos olhos de quem está vendo, isso aí já é outra coisa. Para mim o que interessa é estar fazendo aquilo e eu não posso parar de fazer. É compulsivo, é compulsivo. Embora eu produza muito lentamente, mas eu tenho que estar fazendo aquilo diariamente. Mas alguma coisa em alguma época da vida te fez pensar em parar? Fez. Quando eu tive meu primeiro filho. Aquela questão de casa, trabalho, filho, eu sem tempo de fazer, eu passei uns 3 anos sem produzir muita coisa, eu pensei em parar. Mas eu senti tanta falta daquilo que eu fazia, que eu digo, não, eu vou continuar de qualquer forma. É tanto que ainda hoje eu trabalho mais à noite, porque aí quando tudo se acalma, todas as crianças estão no seu cantinho, aí eu vou trabalhar. Mas foi a única época que eu pensei. E assim, as coisas não aconteciam, até porque a produção era pequena, o Genilson ainda não tinha surgido na minha vida como um profissional. Então assim, eu fiquei meio desanimada, mas aí depois eu digo, não, é o que eu gosto de fazer e eu não vivo sem fazer isso, então não interessa, eu dou um jeito, arrumo o tempo. E aí eu continuei e insistentemente, e aí as coisas foram acontecendo, eu fui participando de exposições aí fora, e aí nunca mais eu deixei de produzir. Quando eu comecei a expor em Aracaju, através do Genilson, que era curador de um espaço em Aracaju, e aí ele me convidou para expor. E aí depois de Aracaju veio Salvador, veio São Paulo, veio a França. E aí, mais importante mesmo para mim foi agora, nessa exposição do SESC. O SESC é um parceiro interessantíssimo em termos culturais. E há uns 2 anos a gente vinha trabalhando com esse projeto dessa exposição individual aqui em Parnaíba. E às vezes a gente não é conhecido na própria terra, né? Ou não é reconhecido, não é conhecido, não é reconhecido. Então, com essa parceria com o SESC, a gente desenvolveu esse projeto dessa exposição e eu achei assim muito interessante a receptividade das pessoas. Eu já vinha de um projeto anterior na Casa Grande, que foi a abertura do edital Portas Abertas, né? Que também foi muito gratificante. E agora essa exposição no SESC, que a gente já vinha fazendo esse trabalho. Foi muito enriquecedor. São mulheres antigas, são meninas. São pensamentos femininos. E essas mulheres são quem? Todas, todas. São as mulheres da rua que eu encontro, são as mulheres... É a minha mãe, é a minha filha, é a minha avó, é a minha amiga. Essa rede de mulheres, sabe, que eu faço parte. Né? Eu desenvolvo esse sentimento feminino ao redor delas. Muito nelas. Tem 2 trabalhos que eu acho bem interessantes, que as pessoas param, embora no contexto eles sejam os mais simples até. As Marias Andarilhas. As Marias Andarilhas são mulheres que de repente resolvem tomar as rédeas do seu destino e saem para o mundo.
Eu acho que nesse trabalho, que é até uma espécie de instalação, eu quis homenagear essas mulheres que têm essa coragem, né? Sim, e esse trabalho aqui, eu tenho um carinho muito especial por ele, embora a cerne dele seja de violência, né? Quando houve aquele episódio do rapto das meninas na Nigéria, eu fiquei achando aquilo ali de uma barbaridade, de uma coisa... Embora a gente veja tantas barbaridades no mesmo nível, mas me chamou muita atenção, eram 200 e tantas meninas de 12 anos, 13 anos, 11 anos, a idade das nossas filhas, né? E aí me tocou muito o medo que aquelas meninas deveriam estar sentindo, a angústia de não saber o dia seguinte delas. Isso aí, talvez porque eu tenho uma filha e a gente cuida tanto, e aí a forma que eu achei de expressar foi colocando essas meninas aqui, essas meninas de burca. Eu lembrei das lendas do folclore, me reportou a isso, ficou assim bem diferente do meu trabalho. A lenda da Macirajara, Bumba Meu Boi, o Cabeça de Cuia e a Não Se Pode. Essa é a menina com lamparina. Eu acho que eu me reportei simbolicamente, tratando de luz e de fogo, a necessidade que a gente, de um momento ou outro, a gente tem de iluminar as decisões, as consequências que trazem as decisões que a gente toma. Eu pensei muito nisso. E que de repente a gente precisa de algo que te dê um norte, né? Alguém diz, essa mala é porque ela está indo embora. De repente também a gente precisa ir embora para ter um caminho, uma opção de vida, né? Eu pensei bem nisso. Acho que a gente tem, de repente, com a arte da gente, uma relação de amor e ódio, né? Porque tem tanto da gente na arte que você produz, que você realmente desenvolve essa relação de amor e ódio. É uma coisa bem, ao mesmo tempo que é construtiva, porque você vai fazendo aquilo ali, tirando de dentro de você alguma coisa e construindo, mas ao mesmo tempo é destrutiva, né? Porque você se despedaça diante de cada obra dessa que você produz. Fica sempre... Eu acho que é destrutiva mesmo. Até fisicamente destrutiva. Porque no final de uma produção dessa, você está acabado, arrasado. Eu não sei as outras pessoas como é que se sentem, mas eu costumo me sentir assim. É tanto que eu tenho a mania de cada quadro que eu encerro, a partir do momento que eu vou começar outro quadro, eu dou uma geral no ateliê. Não sei o que é isso. O que meu inconsciente está me dizendo. Mas eu faço, a cada início de tela, eu dou uma limpeza no meu ateliê. Esse trabalho, eu acho, de uma leveza bem interessante. Ele acaba tendo uma certa quebra de intimidade, né? Quando você entra no mundo feminino, de rendas e de arabescos e de bordados, tem uma quebra de intimidade, sim. E eu acho bem suave. Eu acho que era um momento bem leve que eu estava passando. As duas telas aqui, eu digo que elas não podem viver uma sem a outra. Você colocar uma, você só entende se você colocar uma ao lado da outra. E embora eu trabalhe muito no universo feminino, eu estou começando a entrar por uma temática diferente. O sacro, ele sempre me chamou muita atenção. A religiosidade das pessoas sempre me chamou a atenção. A maneira como as pessoas se entregam a uma crença, seja ela qual for, católica, evangélica, budista, espírita, candomblé, sempre me chamou muita atenção o porquê daquilo, o que leva a pessoa, que fundamentos são esses, né? Agora o São Francisco, eu tenho um especial carinho por ele, por essa tradição de bondade, de alegria,
Porque o São Francisco, ele não é um santinho, sério demais, né? Ele é um santinho feliz, então ele me chamou sempre muita atenção por isso. Um rápido intervalo comercial, já já a gente volta com Maria Esther. Sigamos com Maria Esther. Eu gosto muito de trabalhar com criança, porque eu acredito na criança, eu acredito naquilo que você faz. Então, eu acredito que a arte no futuro vai ser bem mais valorizada, porque a gente está começando a aprender a trabalhar as crianças para isso. Aí você já vê nas escolas tendo música, você vê a aula de arte não ser mais aquela lapisinho de cera em cima da lixa, né? Eu acho que a gente está começando a desenvolver mais, saindo dessa mesmice. E aí eu acredito que as crianças vão ter um olhar diferente para a arte, com certeza. Eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente passa para os filhos da gente, de bondade, de cultura mesmo, sabe? E aí a coisa vai melhorar. Se a gente não acreditar nisso, a gente enlouquece, né? Esse mundo é muito louco, sabe? Eu acredito muito na arte como uma espécie de calmante, de suavizante, ao mesmo tempo que ela questiona, ela deixa o olhar da gente diferente, e a gente passando isso para os filhos da gente, a coisa se renova. A arte é transformadora, de espírito, de mentes, né? A gente tem uma história toda aí atrás que faz com que a gente acredite nisso. As pessoas melhorando por conta da arte, as pessoas acreditando em outras possibilidades. A gente tem o Vic Muniz, que saiu daqui e foi para fora e que não tinha nada de arte, e de repente ele se vê, né, com um olhar diferente, sendo um artista brasileiro mais bem representado aí fora. Quer dizer, eu acredito muito na arte como objeto transformador de mentes, com certeza. A exposição Formas e Sutilezas está no Centro Cultural, Sesc Cultural Caxiral, e ela fica até o dia 30 de outubro, no horário comercial. Eu convido a todos que puderem e tenham oportunidade de conhecer o espaço, além da galeria onde a exposição se encontra, que conheçam o espaço, porque é um espaço belíssimo, um espaço que dispõe de biblioteca, de cinema, da galeria, de um café fantástico. E é uma coisa muito interessante para a gente ver que presente que a Parnaíba recebeu. Você gostaria de chegar com a arte? Tu gostaria de chegar? Aonde chegar? No mundo. Para todo mundo. Eu não acho que o artista seja narcisista, não é essa questão bem aí, não. Eu acho que é o artista querer mostrar, querer transmitir o sentimento dele. Então, quanto mais pessoas ele tiver acesso, mais interessante fica. Embora, quando eu pinto uma tela, eu não queira que a pessoa chegue e interprete ou saiba o que eu senti. De maneira nenhuma. Cada pessoa tem um olhar diferente de cada trabalho que você faz. Até por isso, quanto mais pessoas eu conseguir atingir, mais interessante ele fica. Quando a gente passa a ter mais relacionamento com esses galeristas, a gente vê que tem um mundo aí fora que a gente não participa, né? A coisa se concretiza mais em termos de sul-sudeste, né? E tem um projeto que leva artistas brasileiros todo ano para expor no Carrossel do Louvre.
E aí houve uma mudança de curadoria, e esse curador era nordestino. E ele deu uma certa ênfase para artistas do Nordeste, Norte-Nordeste, embora os artistas do Sul e Sudeste estivessem presentes, mas de repente houve uma abertura para a gente. E aí eu enviei trabalhos, ele aprovou, e foram 2 trabalhos que foi para a França, no final de 2013, dezembro de 2013. E aí foi para a França e lá foi exposto junto com o pessoal do Sul. Eram, se eu não me engano, 3 artistas do Nordeste. Isso, assim, põe a gente em contato. O interessante é a gente ter contato com outros artistas, outras ideias. Participando agora do projeto Confluências com outros artistas do Piauí. A gente renova. Não que você mude a linha do seu trabalho em função de conhecer outros trabalhos. Você continua naquela mesma linha, mas enriquece. É fundamental esse contato, esse conhecer do pensamento de um outro artista. Gostaria muito de estar trabalhando só com arte, mas no atual momento ainda não é possível. Mas eu espero que a coisa se concretize daqui a algum tempo. Essa foi a nossa piauização de hoje. Maria Esther é uma grande artista. Você que está em Parnaíba ou vai passar por lá, não deixe de visitar o Centro Cultural União Caxeiral, do SESC, e conhecer, como bem disse Maria Esther, além de sua exposição, esta Casa de Cultura muito bonita e muito importante para todos nós. Ok? Muito obrigado pela tua companhia. Até o próximo sábado aqui na TV Cidade Verde ou no portal cidadeverde.com/piauizando. Fiquem com Deus. Tchau.